Um, dois, três, um, dois, três. Ok. Boa tarde, estamos iniciando agora mais uma coletiva de imprensa online do Governo de Pernambuco em parceria com a Prefeitura do Recife. Contamos com a presença do secretário estadual de Saúde, André Longo, do secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia, do médico infectologista Demétrios Montenegro e da intérprete de Libras, Máurea Figueiredo. O Dr. André vai fazer a apresentação dos dados do dia e, em seguida, iniciaremos com as perguntas dos jornalistas. Bom, boa tarde, Camila. Boa tarde, Mauri. Boa tarde, doutor Jailson, doutor Demétrios, aqui companheiros de bancada. Nesta quarta-feira, Pernambuco confirmou mais 763 casos da Covid-19, sendo 297 que se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 466 como quadros leves da doença. Assim, já são 11.587 casos no estado, sendo 6.599 casos considerados graves e 4.988 enquadrados como casos leves. 2.334 desses casos inicialmente considerados graves evoluíram bem e encontram-se atualmente em regime de isolamento domiciliar. 221 estão internados em UTIs e 1.661 em leitos de enfermaria. Outros 1.456 pacientes já são considerados recuperados da doença. Hoje, também foram confirmados laboratorialmente 82 novos óbitos, sendo 40 do sexo masculino e 42 do sexo feminino, pacientes de 25 municípios. Esses pacientes tinham idades entre 11 e 101 anos e faleceram entre os dias 24 de abril e 7 de maio. 49 apresentavam doenças pré-existentes, incluindo aí esta criança de 11 anos, que é a sexta criança nessa faixa etária que falece em Pernambuco, mais uma vez a gente lamenta, que tinha um quadro de hidrocefalia. 2 desses pacientes não tinham relatos de doenças pré-existentes, e os demais ainda estão em investigação pelos municípios. Com isso, em cerca de 45 dias, a Covid-19 tirou a vida de 927 pessoas aqui em nosso estado. Esse número de mortes, quando a gente fala assim, não dá a real dimensão do sofrimento e da dor das várias famílias que tiveram a vida de um ente querido ceifada. Isso representa, para se ter uma ideia, mais do que todas as mortes registradas em 2018 por agressão por arma branca, né, por facas e outros instrumentos de arma branca. E de que também de que alguns tipos de câncer, como câncer de mama, que vitimou 818 mulheres em 2018, próstata, que vitimou 789 homens, e colo do útero, que vitimou 335 pessoas em 2018. Para se ter uma ideia da magnitude disso, essas 927 mortes já superam, inclusive, o número de vítimas fatais por acidente de moto, outra chaga em nosso estado, que tem uma média de 800 óbitos por ano. Nos nossos esforços diários, do governo, do estado, nós já abrimos 932 leitos dedicados à síndrome respiratória aguda grave, /Covid-19, sendo 471 desses leitos de UTI. No entanto, a velocidade de avanço do vírus tem se ampliado de forma significativa e gerado uma grande demanda por vagas, que a velocidade de abertura de leitos não tem dado conta. Hoje, temos uma taxa média de ocupação, considerando UTIs e enfermarias, da ordem de 93%, com mais de 96% nos leitos de terapia intensiva. Como foi amplamente divulgado ontem, e neste momento, mais de 200 pacientes estão aguardando uma vaga de UTI. É preciso destacar que Pernambuco tem uma condição estrutural
na sua saúde, diferente de outros estados do Nordeste. Inclusive, ontem, um levantamento divulgado pelo IBGE detalha bem essa realidade. Antes mesmo da pandemia e desse esforço para a abertura de leitos, Pernambuco tinha a 8ª maior quantidade de respiradores por 100 mil habitantes no Brasil, a maior do Norte e Nordeste. Outro dado interessante da pesquisa é que 77% dos mais de 2,7 mil respiradores aqui no estado estavam disponibilizados na rede pública para os usuários do Sistema Único de Saúde. Mesmo antes deste quadro, é uma realidade distinta e dos investimentos que foram feitos. É fato também que o governo de Pernambuco tem uma das maiores redes públicas do país e todas as nossas UPAs e emergências hospitalares têm uma estrutura de suporte à vida, com capacidade de atendimento de casos mais graves, com pontos de oxigênio e pelo menos 200 respiradores disponíveis para esses casos em salas de estabilização, salas vermelhas, salas amarelas. Ainda assim, esta situação que se apresenta é muito grave. Como nós temos dito, ela é crítica. Por isso, estamos discutindo diariamente a necessidade de manter, e mais do que isso, de ampliar o isolamento e o distanciamento social. É fato, Pernambuco foi um dos primeiros estados a adotar medidas mais rígidas deste isolamento. Inclusive, muitos outros estados que hoje apresentam ou anunciam um isolamento mais duro, chamados por eles de lockdown, nesta semana passaram a aderir a algumas medidas que já tinham sido adotadas há algum tempo em nosso estado. No entanto, pelo comportamento que estamos observando nas ruas da região metropolitana, precisaremos intensificar as medidas que garantam o isolamento social. Mas é preciso que todos tenham uma certeza: essas ações serão anunciadas no momento oportuno e na medida certa, sempre amparadas nas evidências científicas e na busca por uma maior efetividade, sempre dizendo que os serviços essenciais, em qualquer circunstância de endurecimento das medidas de distanciamento social, jamais serão afetados. Não acreditem em fake news que dizem o contrário disso. Portanto, supermercados, padarias, farmácias, postos de gasolina, bancos, entre outros serviços vitais essenciais, não terão seu funcionamento suspenso em nenhuma hipótese. Não tenham dúvida, quando essa pandemia passar, os países que adotaram o isolamento de forma mais rápida vão se recuperar, inclusive economicamente, mais rapidamente dos que relaxaram antes do tempo necessário nessa medida. Não deveríamos sequer estar tendo que discutir sobre qual estratégia seguir. É lamentável que não tenhamos uma unidade de discurso nos campos do governo federal, da União, dos estados e dos municípios. Isso, sem dúvida nenhuma, retarda ou compromete medidas que poderiam estar sendo implantadas de uma maneira mais efetiva. Para finalizar esta fala inicial, gostaria de recomendar a utilização do aplicativo DAI-Covid, uma plataforma desenvolvida por alunos da UFRPE em parceria com o Ministério Público de Pernambuco, o Porto Digital e o Governo do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde. Essa ferramenta realiza o monitoramento em tempo real de áreas de concentração de pessoas por meio de um aplicativo móvel que pode ser baixado nas lojas de aplicativos, gratuitamente. Com este monitoramento, é possível emitir alertas, tanto para a população quanto para as autoridades sanitárias, que podem agir com maior efetividade em casos de aglomeração de pessoas que coloquem em risco a segurança da sociedade. Também é importante que a população continue a utilizar o Atende em Casa, que permite às pessoas com sintomas gripais
receberem orientações de profissionais de saúde, evitando que casos leves procurem desnecessariamente um serviço de saúde. Atualmente, essa estratégia já está disponível para os moradores de 25 cidades pernambucanas e metade da população do estado. Amanhã, o programa estará disponível também para Palmares e Ouricuri, nessa fase de expansão, iniciando a entrada na Mata Sul e no Sertão do Araripe. O site para acessar, só lembrando, é o www.atendemcasa.pe.gov.br. O aplicativo está disponível para smartphones com sistema Android e iOS. Ontem, também recebemos a notícia que, mais uma vez, Pernambuco se mantém na primeira posição na transparência da divulgação de informações sobre o combate à pandemia da Covid-19. Já são 6 semanas na liderança do ranking, algo que muito nos orgulha, porque acreditamos, de fato, que na importância da transparência para informar a população e combater notícias falsas, combater a desinformação. Também gostaríamos de agradecer à cônsul-geral da China, Yan Yuqing, que nos entregou hoje a doação de EPIs enviados pela província popular de Sichuan, no país oriental. Neste momento, mais do que ser muito bem-vinda, toda ajuda é mais do que necessária e deve ser comemorada. Nas maiores dificuldades, fica exposta a grandeza dos que, com firmeza, coragem e dedicação, se expõem a enfrentar os desafios que estão impostos por esta pandemia em todo o mundo. Exemplos como este fazem a diferença e contribuem para que vidas, e cada vez mais vidas, possam ser salvas. Muito obrigado, doutor Jailson, por favor. Então, muito boa tarde, doutor André Longo, boa tarde, doutor Demétrios, boa tarde, Camila e Mauri, né? Mauri. Queria aqui fazer como de hábito um rápido retrospecto, que os dados bem detalhados de Pernambuco são bastante relevantes, mas há um interesse nos dados do Recife e alguns comentários sobre esses dados de hoje. São 358 novos casos de Covid-19 na cidade do Recife, nessas últimas horas, nesse último dia, com 253 casos leves e 105 casos de síndrome respiratória aguda grave. Recife agora já totaliza mais de 6.000 casos, né? São 6.133 casos confirmados da Covid-19 na cidade do Recife. E o dado que sempre nos entristece e mostra a face cruel dessa doença, 30 novas mortes confirmadas no dia de hoje aqui em Recife. Esse é o dia em que se confirmou, ao longo de todas essas semanas, o maior número de mortes no único dia confirmadas no dia de hoje. 30 novas mortes, que naturalmente essas mortes não aconteceram hoje, elas aconteceram nos últimos dias, aí, num período de tempo nos últimos dias, mas foram confirmadas no dia de hoje, a partir das análises, da disponibilização das análises de laboratório. Ao todo, somando então 380 famílias recifenses que perderam seus entes queridos para a Covid-19. Por outro lado, né, um trabalho invisível, um trabalho silencioso feito pelas vigilâncias municipais, no caso a Vigilância Municipal do Recife, de acompanhamento, seguimento, né, são cerca de 500 ligações diárias que ou os nossos colaboradores da vigilância fazem ou recebem de ligação para monitorar pessoas e contatos e pessoas que têm casos suspeitos e que eventualmente sejam confirmados durante cada dia, 500 ligações, e nós temos hoje a possibilidade de falar então de 1.258 casos considerados recuperados aqui na cidade do Recife. Queria aqui, a título de serviço, falar que nós estamos... o aplicativo Atende em Casa, a gente tem fica muito contente, fica muito alegre, doutor André, de saber da expansão do aplicativo Atende em Casa, do atendimento
que permite a visualização, permite a teleconferência, né, a videochamada ou a chamada telefônica com um profissional de saúde, coisa que foi regulamentada há pouquíssimo tempo, né, hoje já ganha metade da população de Pernambuco. Toda a região metropolitana? Toda a região metropolitana incluída. Então, esse aplicativo que começou aqui em Recife, nessa parceria com o governo do estado, já tem em Recife mais de 32 mil usuários, 12.500 pessoas fizeram uma videochamada com um profissional de saúde e mais de 3 mil pacientes foram devidamente encaminhados por uma avaliação presencial numa unidade de saúde quando é necessário. Também o aplicativo permite fazer esse encaminhamento. Essa sempre que é a nossa preocupação, deixar em casa quem pode ficar em casa, mesmo sintomático, sintomas leves, que pode ficar em casa, mas cada vez mais também perceber critérios e sinais de gravidade que possam trazer pessoas que precisam de um atendimento presencial até uma unidade de saúde para que esse agravamento possa ser percebido e nós não tenhamos, como temos visto em outros países de maneira dramática, um aumento muito expressivo de casos, inclusive de óbito, de casos muito graves em domicílio. Então, essa dupla função do aplicativo é importante, deixar em casa quem pode ficar em casa, mas também sinalizar para quem tem sinais de potencial gravidade irem para a unidade de saúde para uma avaliação. A título de serviço, né, apenas registrar que na próxima semana se inicia a terceira fase da vacinação contra a gripe, né? Vacina contra a gripe, vacina contra a influenza não protege contra o novo coronavírus, mas diminui a frequência de uma doença potencialmente grave, que é a gripe, né? O vírus influenza, e isso passa, a partir da segunda-feira, a incluir também, a partir desse momento, crianças de 6 meses até 5 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e mulheres puérperas, as mulheres que tiveram bebê até 45 dias após o parto. Então, são 130 salas de vacinação na cidade do Recife. Lembrando que, naturalmente, todo o estado estará vacinando a partir da próxima segunda-feira este grupo etário também. Acho que, para finalizar, fazer aqui o registro da questão da sanitização, para finalizar, sanitização que é uma ação de aplicação do desinfetante químico, de um produto químico que é muito seguro para as pessoas, mas que ajuda a estabelecer uma zona de segurança ali para locais onde é necessário, estritamente necessária a circulação de pessoas, comunidades de saúde, terminais de passageiros, também as filas de banco que têm feito um trabalho da vigilância. Já somam mais de 18 mil visitas com um envolvimento de 130 profissionais, os agentes de saúde ambiental e controle de endemias aqui na cidade do Recife. Demétrios. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Mauri, Camila. Boa tarde, secretário Jailson, secretário André. Hoje me fizeram uma pergunta e eu acho que é importante a gente esclarecer, até por conta do imaginário popular. Então, uma pessoa me perguntou, quando é dito o número de pessoas que estão na fila de espera de uma UTI, já que UTI é uma situação tão urgente, desculpe, como é que ficam essas pessoas? Essas pessoas morrem logo? Essas pessoas chegam a ter chance de realmente encontrarem uma vaga na UTI? E aí a ideia que eu acho que muita gente tem é que pessoas que estão nessa famosa lista de UTI estão meio que numa situação muito grave, sem uma assistência adequada. Não é isso. Então, a gente precisa esclarecer para essas pessoas que é óbvio que, numa situação de maior gravidade, o local ideal é estar em UTI, com um especialista, com um atendimento muito mais adequado. Porém, se encontrar numa sala vermelha de uma emergência, em um aparelho de ventilação, ou mesmo em um suporte de oxigênio, isso também é cuidado, isso também é assistência médica e isso também é uma assistência adequada. Então, ninguém vai morrer porque não foi assistido. A assistência existe. E o que está se tentando e se trabalhando é cada vez mais conseguir leitos apropriados
para essas pessoas saírem de uma unidade de emergência e irem realmente para uma UTI. Mas é importante, eu já falei isso aqui em coletivas anteriores, tem um limite, tudo tem um limite. Então, o número de aparelhos vai ter limite, o número de leitos vai ter limite, o espaço para se criar novas UTIs também vai ter um limite. Não é só porque é uma situação do serviço público, mas isso também tem limite para o serviço privado. Isso também tem limite para os países mais ricos. Vamos dar início às perguntas com a pergunta de Ana Maria Nascimento, do Diário de Pernambuco. Qual é a taxa de ocupação do Hospital dos Servidores? A unidade é referência para pacientes com Covid? Quantos casos foram confirmados em servidores do Estado? Bom, primeiramente esclarecer que o Hospital dos Servidores do Estado ele não atende pacientes do Sistema Único de Saúde. Ele atende pacientes do chamado SACEP, né? Ele tem a administração pelo Instituto de Recursos Humanos para aquelas pessoas que contribuem com o SACEP, são servidores e seus familiares. Então ele não está no âmbito do Sistema Único de Saúde, mas obviamente que os dados epidemiológicos e a situação do Hospital dos Servidores e do Sistema SACEP é também acompanhado pelo Governo do Estado. Nós buscamos informações para atender a pergunta de Ana Maria. Nós fomos informados que a taxa de ocupação média, de acordo com o IRH, está em torno de 90%, sendo 80% nas enfermarias e ocupação máxima nas UTIs nesse momento, que foi dada a informação, era de 100%. No entanto, houve uma decisão da diretoria da unidade de encaminhar os pacientes que não têm o diagnóstico da Covid-19 para a rede credenciada. O SACEP funciona também com outros hospitais, que não o Hospital dos Servidores, e houve uma decisão da unidade para disponibilizar o Hospital dos Servidores apenas para atendimento dos pacientes com a Covid-19 em sua emergência, até para separar o fluxo desses pacientes. E essa decisão deverá disponibilizar em breve mais 17 leitos de UTI e 85 leitos de enfermaria para a Covid-19 para atender esses usuários do SACEP. A pergunta em relação a todos os servidores do Estado, a gente não conseguiu levantar nesse momento. O que a gente tem e tem passado para vocês são os números relativos aos profissionais de saúde, né, e o dado que a gente tem nesse momento é que nós confirmamos 2.614 casos da Covid-19 em trabalhadores da saúde. Muitos desses trabalhadores da saúde podem ter, eventualmente, o plano de saúde do SACEP. E desses 2.614 da Covid, os profissionais que são trabalhadores da rede estadual de saúde são em torno de 1.418. Esses aqui é que podem ter assistência no SACEP, portanto, no Hospital dos Servidores do Estado. Carlos Madeiro, do UOL, pergunta: gostaria de saber como está a ocupação hospitalar da rede privada. Ainda há ociosidade? Gostaria de números, caso o Estado os detenha, e qual a ação do governo para ocupar essas vagas ociosas? Tem sido, inclusive, amplamente divulgado na mídia nacional, que também estamos vivendo uma situação muito difícil ainda no setor privado. O dado do nosso painel relativo ao setor privado, na última vez que eu vi, estava em 95% da ocupação. É certo que esta é a primeira semana da obrigatoriedade da vigência da portaria. Nossa central de regulação desenhou um BI para captar um sistema de informação para captar esses dados. Esses dados estão sendo informados 2 vezes ao dia. Nós estamos checando, inclusive, possíveis discrepâncias de dados, de números, né, para que a gente possa passar, a partir da próxima semana, a ter uma média de ociosidade em cada uma dessas unidades hospitalares. Eu já disse aqui que nós temos, como governo do Estado, todo o interesse em usar toda a ociosidade que estiver presente nessas unidades privadas. Nós estaremos chamando para reuniões, provavelmente ao longo da semana que vem, todos os representantes desses hospitais, para que a gente possa estar contratualizando em primeira linha novos leitos. É preciso dizer que houve uma colaboração desde o primeiro momento
através do Sindicato dos Hospitais, das clínicas e dos laboratórios privados, com o gabinete de enfrentamento do governo do Estado, e a gente quer inicialmente fazer a contratação, né, desses leitos que sejam demonstrados que estão ociosos, aproveitar todos esses leitos na medida em que haja essa disponibilidade confirmada ao longo do tempo. Cíntia Leite, do Jornal do Comércio, pergunta: gostaria de saber como está a capacidade instalada, além das taxas de ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria, do Alfa, da Brits de Albuquerque e do Hospital Armindo Moura. Qual a previsão para a abertura de novas vagas nessas unidades? Bom, sendo bem direto, o Alfa já conta com 43 leitos de UTI e 80 de enfermaria. Há uma expectativa de ampliação ainda na próxima semana, de mais leitos. A gente está aguardando. Ontem nós fizemos o pedido de mais 100 respiradores ao Ministério da Saúde. O Alfa pode comportar facilmente mais 60 respiradores. A Brits de Albuquerque, que está com 22 leitos de UTI, 20 de enfermaria ativos, tem uma perspectiva de abrir mais 10 leitos de UTI, pelo menos até a semana que vem. Então a gente poderia, havendo a disponibilidade de respiradores, ampliar bastante esses leitos já no decorrer do começo da próxima semana. O Armindo Moura está nesse momento disponibilizando 10 leitos de UTI, há também lá uma iniciativa para adquirir respiradores, a grande dificuldade para abrir os outros 10 leitos lá, previstos para 20. Então a gente está nesse movimento, né, precisando marcadamente de respiradores. Compramos respiradores, mas esses respiradores ainda não chegaram. Algumas dessas compras foram inclusive canceladas. Então a gente está nessa luta, vendo se a União, o Ministério da Saúde, pode disponibilizar, na medida em que as situações mais difíceis, Pernambuco se encontra numa dessas situações. Houve informação por parte do Ministério da Saúde que seriam priorizados esses estados, ao mesmo tempo que nós estamos na luta ainda por adquirir mais respiradores para que a gente possa continuar esse esforço enorme de ampliação de leitos de UTI. Nós já chegamos a esse número bastante expressivo, uma marca realmente muito difícil de se atingir, de mobilizar profissionais, equipes, equipamentos para esse montante de leitos. Superamos aquilo que era a nossa meta inicial, que era de 400 leitos, mas queremos muito mais, porque hoje eles são necessários para salvar a vida de pernambucanos. Nós não vamos medir esforços para trazer os respiradores, para trazer todos os equipamentos, para dotar e ampliar, continuar essa ampliação de leitos para salvar cada vez mais vidas de pernambucanos. Doutor Jailson, quer complementar? Só uma informação, acho que é muito importante no que o doutor André está falando, em relação o esforço de aquisição dos respiradores, né? Por exemplo, no caso da Prefeitura do Recife, já mobilizando mais de 100 leitos de UTI, fora os leitos de estabilização nas unidades, nas emergências, é um esforço importantíssimo, né? Mas lembrar também, assim como é o esforço do Estado, lembrar também que muitas das empresas, por exemplo, nacionais que produzem respiradores, têm tido, por requisição do Ministério da Saúde, sua produção destinada ao Ministério da Saúde. Então é fundamental que, uma vez concluídas a fabricação, a manufatura desses equipamentos, que o Ministério da Saúde, então, distribua de forma adequada no país e, esperamos, priorizando estados onde há maior incidência da doença. Então, isso é um lembrete muito importante. A nossa dificuldade de ter as nossas encomendas, inclusive, atendidas pelos fabricantes, em parte se dá por causa, não necessariamente da requisição administrativa, mas por uma priorização da produção de respiradores da indústria nacional para o Ministério da Saúde. Então, isso, de fato, nós esperamos que essas remessas possam acontecer de forma tempestiva para atender os estados do país de maneira adequada à sua população, mas, sobretudo, também à incidência da doença. Só para reforçar isso que o doutor André falou, essa requisição ao Ministério da Saúde. Adriana Vitor, da TV Jornal, pergunta:
Com 11.587 casos confirmados até agora e 82 óbitos num único dia em Pernambuco, o secretário André Longo avalia que os dias terríveis dos quais ele falou chegaram ou ainda mais terríveis chegarão. Bom, essa qualificação de dificuldade, a gente tem procurado dar um tom de dificuldade, né, que a gente está vivendo. Sem dúvida nenhuma, são dias terríveis para mais de 927 famílias que já perderam pessoas queridas, né, que tiveram sua expectativa de vida interrompida, né, e que não se imaginava isso há 4 meses atrás. Não se imaginava que nós teríamos uma pandemia como essa instalada no mundo, no Brasil e aqui em Pernambuco. Então são dias terríveis para essas famílias, sim. São dias dificílimos para os profissionais de saúde que estão nas UPAs, como o doutor Demetrios colocou, em situações muito difíceis, com pacientes graves chegando, sem conseguir, naquele mesmo dia, dar conta de transferir todos aqueles que chegam para as unidades de terapia intensiva. São dias muito difíceis, certamente, para quem está acompanhando esses pacientes também nas enfermarias e nas UTIs das unidades públicas e privadas, né, convivendo com a incerteza da evolução desses casos. E são dias dificílimos para nós também, que estamos aqui, tendo que comunicar situações que nós também não imaginávamos há 4 meses atrás estar tendo que lidar com uma situação como essa. Então a gente, mais uma vez, aproveita sempre esse momento de dizer dessa dificuldade, desses dias tão ruins, tão terríveis que nós estamos vivendo, para alertar as pessoas, mais uma vez, para que façam a sua parte, para que sejam agentes de proteção, para que evitem ser agentes de contaminação de outras pessoas, para que a gente não tenha dias ainda mais difíceis. Os dias piores, infelizmente, ainda não chegaram. Ainda teremos dias mais difíceis. Ainda estamos acelerando a curva. Se a pergunta é, chegamos no pico? Não chegamos, infelizmente não chegamos ainda no pico em nosso estado. É provável que a doença ainda chegue a muitos outros lugares no estado de Pernambuco. Então é preciso que cada um continue fazendo a sua parte. Aqueles que ainda não se convenceram, que ainda estão alimentando falsas expectativas de que o vírus chinês, para alguns, que não causa impactos, é preciso tomar cuidado, porque esse vírus ele tem realmente ceifado muitas vidas, como nós temos mostrado aqui, e trazido dias muito tristes para Pernambuco. Doutor Jailson. Acho que nós falávamos há algum tempo das questões das previsões, de quando seriam os dias mais difíceis, de quando seriam os dias do cume, né? Se a gente pensar numa montanha, tem o pico lá, o ponto mais alto, mas tem toda uma fase, um período no qual nós estaríamos vivendo uma situação extremamente crítica, no sentido de uma procura crescente, número crescente de casos, porque basicamente a matemática é assim, quanto mais gente está com o vírus, proporcionalmente mais gente vai ter sintomas, mesmo que a maioria sejam sintomas leves, mas mais gente vai ter sintoma. Mais gente tendo sintoma, aquela proporção de cerca de 20% de pessoas que fazem doença mais grave, com síndrome respiratória aguda grave, também se avoluma e os números vão crescendo. E, infelizmente, aqueles 5% de pessoas que precisam de um leito de UTI, também proporcionalmente vão crescendo. E sempre dissemos aqui que o mês de maio ia ser um mês muito difícil, né? E hoje dia 7, dia 8 de maio, temos já aqui, por exemplo, em Recife, o dia em que se confirmou, né, o maior número de óbitos no único dia ao longo de todo esse período. Então, isso é um indicativo importante de que esses números estão sendo ampliados, né, infelizmente, e também a observação da aceleração da curva aponta que esse período mais difícil ainda está por vir. Agora, é sempre importante lembrar de que o isolamento e o distanciamento social
eles têm essa contradição aparente, né? Quanto melhor eles funcionam, menos eles parecem ser necessários. Então é fundamental que a gente aqui reforce mais uma vez a ideia, quanto maior o isolamento social, Recife vem mantendo uma média de 50% de isolamento social ao longo das últimas semanas, isso ainda está distante daquilo que tem sido apontado como o ideal. Então precisamos ir atrás dessa diferença de maneira a intensificar o isolamento social, para que a gente possa então ter a segurança de dizer que em algum momento que o pior já teria passado. Então é fundamental que a gente mantenha rigorosa a recomendação de isolamento e distanciamento social e fazer a melhor gestão possível dos recursos disponíveis. Eu queria aqui aproveitar e fazer um recorte de que nós estamos tensionadíssimos no nosso sistema de saúde. Há pessoas procurando as nossas unidades de atenção à saúde da família, as unidades dedicadas à população que está procurando com suspeitas de Covid-19, na atenção primária, no posto de saúde, muitas vezes chegando de forma grave, precisando de uma intubação no posto de saúde. Isso é um fenômeno pouco observado em tempos normais, né? Não estamos vivendo tempos normais. Estamos vivendo tempos em que as nossas policlínicas e UPAs, como já foi dito aqui, estão tensionadas ao limite, né? Nós tivemos recentemente, por exemplo, problemas em algumas das nossas policlínicas que precisamos rapidamente atuar para resolver, para poder reabrir a porta, para poder continuar atendendo a população. Desafios imensos que são desde estruturais até de recursos humanos. Nesta semana, a Prefeitura do Recife fez uma nomeação maciça de mais médicos, né? Chamando todo o banco restante que havia, por exemplo, de médicos clínicos num concurso de 2016, esta semana, para reforçar as ações na nossa rede própria. Então, é um conjunto de medidas necessárias, porque estamos sim falando aqui de um tensionamento que se estende por toda a rede. Da atenção primária, já falamos aqui do tensionamento no SAMU, a necessidade e o desdobramento dessas equipes em todas essas áreas, tensionadas do ponto de vista dos profissionais de saúde. Então, quando nós dizemos aqui o número síntese de confirmação de casos e de mortes, nós estamos falando também, além dessas vidas e dessas histórias de cada uma dessas pessoas, de um sistema que está, sim, vivendo momentos muito difíceis, muito críticos, e que tem na ocupação do leito de UTI, aponta, né, um termômetro importante para falar como está o sistema inteiro. Então é fundamental que a gente mais uma vez reflita, mais uma vez reitere a necessidade de continuidade dessas medidas enquanto for necessário, para que a gente possa então, em algum momento mais para frente, fazer um plano responsável, né, quando o pior já ter passado. Então essa é a análise do momento. Wellington Silva, da Folha de Pernambuco, pergunta: estudos mostram que intervenções drásticas de isolamento rigoroso até 25 dias depois da primeira morte confirmada foram capazes de impedir até 80% de novas mortes em um país. Se a decisão demora 35 dias, a eficiência cai para 50%. O governo do estado analisa endurecer as medidas de isolamento social? Sim, o governo do estado está estudando, analisando, vai anunciar isso no momento oportuno, com a antecedência necessária, como eu disse na minha fala inicial, para que todo mundo possa ter clareza, né, das medidas, para que possam ser medidas eficientes, que as pessoas possam colaborar ainda mais. É preciso dizer que a gente vem adotando medidas desde 14 de março. Essas medidas já mostram todos os estudos que são feitos, tanto do Recife quanto de Pernambuco, né, que salvamos muitas vidas já, né, nesse processo. É certo que, infelizmente, houve um relaxamento, principalmente diante da falta de unidade nacional, né, em relação a essa orientação, mas não será porque Pernambuco vai faltar com os pernambucanos, não será certamente porque o Recife vai faltar com os recifenses, a região metropolitana, que nós deixaremos de tomar todas as medidas necessárias para que a gente possa ter um isolamento e um distanciamento social aprofundado, né, para que a gente possa ainda salvar mais vidas, né? Essa que é o nosso
objetivo maior. Então, de fato, o isolamento social, quanto maior, mais vidas salva, e é preciso que todo mundo se conscientize. É isso que nós temos procurado fazer desde os primeiros momentos aqui em nosso estado. Quer fazer um complemento? Muito rapidamente, só dizer, a pergunta de Wellington fala das medidas, né, tomadas após as mortes, né, contadas a partir dos dias das primeiras mortes. Lembrando que aqui na cidade do Recife, assim como no estado de Pernambuco, as medidas se anteciparam ao início da mortalidade. As primeiras medidas se anteciparam à primeira morte, e isso tem sido fundamental. Não é só hoje o grau de isolamento social que a gente tem, que é claro, é um fator muito importante, mas ter começado cedo, antes da primeira morte, foi absolutamente fundamental e tem sido fundamental, porque quanto mais precoce ocorreu, neste caso, a intervenção, hoje a gente pode estar falando dessa situação aqui, que como o prefeito Geraldo Júlio, nesta semana, já apresentou ao público, apresentou a todos estimativas feitas na Prefeitura do Recife, nós estamos falando de pelo menos 12 vezes o número de mortes estimadas para Recife, caso essas medidas não tivessem sido tomadas naquele momento. Então, foi fundamental ser antecipado, ser pioneiro muitas vezes em muitas medidas no Brasil inteiro, para que agora a gente tenha a possibilidade de discutir, inclusive, né, o momento adequado, o tempo adequado e as condições objetivas adequadas para que se possa fazer medidas ainda mais duras. Então, eu acho que eu queria chamar a atenção a isso. As medidas aqui, elas se anteciparam à primeira morte. Elas não esperaram a primeira morte para então, ou dias após a primeira morte, para começar a agir de maneira significativa. Eu acho que é justamente por isso, e o adiamento desse pico, que as pessoas não estão acreditando ainda que dias piores virão. Então, porque no primeiro momento era no final de março, depois passou para metade de abril, final de abril. Então, as pessoas precisam entender que isso é uma coisa boa. Quanto mais empurrarmos esse pico para frente, mais vai dar tempo desses novos leitos de UTI serem preparados, serem readequados para diminuir a morte dessas pessoas, diminuir essa famosa lista de espera de leito de UTI. Então, precisamos acreditar que a guerra existe. Muita gente não acredita ainda. E é justamente por isso que a gente vê tanta gente nas ruas. Então, as pessoas precisam realmente se conscientizar que precisam ficar em casa. Irce Falcão, da Folha PE, pergunta: quantos exames aguardam processamento hoje no Estado e quantos deles são referentes a óbitos? O Estado e o Recife, especialmente, pretendem ampliar a estratégia de testagem para quadros leves, assim como já fazem outros estados, independente do Ministério da Saúde? Veja, nós já ampliamos a testagem para casos leves, é importante dizer, né? Ampliamos a nossa testagem de unidade sentinela, nós ampliamos a testagem de profissionais de saúde, profissionais de segurança, vamos ampliar ainda mais com a chegada de mais testes rápidos para que a gente possa saber das doenças, de quantas pessoas tiveram contato com o vírus, mesmo que um pouco mais tardiamente. Preciso dizer que essa semana nós distribuímos 90 mil testes rápidos para os municípios, um total de 132 mil testes rápidos que chegaram aqui. Nós estamos adotando algumas estratégias que deverão ser anunciadas ao longo da próxima semana para a utilização desses testes rápidos, para além das pessoas que eu citei, de profissionais de saúde, de segurança, né? E estamos ampliando muito a capacidade de testagem de RT-PCR desde o início. Nós vamos iniciar a próxima semana com a capacidade de testagem de 1.100 RTs-PCRs por dia. Vai se associar a esse esforço o IMIP, a partir da próxima segunda-feira, com 200 testes dia, ampliando mais ainda a nossa capacidade de testagem. À medida que novas máquinas forem chegando
né, máquinas que já foram adquiridas. A gente vai ampliar ainda mais isso para alguns grupos de risco, né, e também para ampliar a nossa testagem das unidades sentinela de síndrome gripal, dos quadros de síndrome gripal leve. Quer falar alguma coisa, doutor Jefferson? Sim, ainda tem a sua parceria que a gente acredita que vai render frutos ainda nesse mês de maio, né? Nesse mês de maio, com novidades, nós estivemos em contato com a Universidade Federal de Pernambuco e já estamos nos preparativos finais, a equipe já foi inclusive treinada, estamos na expectativa de, até o final da semana que vem, também contribuir para essa testagem aqui na cidade do Recife, na verdade, somando aí aos esforços do Estado de Pernambuco, também com a parceria entre a Prefeitura e a Universidade Federal de Pernambuco, isso sempre falando do RT-PCR, que é o teste mais universalmente aceito, entendendo aí as limitações do teste rápido, que é aquele teste que é feito com a gotinha de sangue, né, num dispositivo pequenininho ali que dá para fazer na beira do leito, tem a conveniência de se ter um resultado em poucos minutos, mas a inconveniência de muita dificuldade na interpretação, que não seja feita com a orientação de um profissional de saúde, de um médico, por exemplo, para se ter ali uma análise, uma interpretação adequada do resultado. Então, nós estamos utilizando na Prefeitura do Recife, inclusive, como diz o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, nos contactantes dos profissionais de saúde. Essa é uma das outras circunstâncias em que a gente tem feito para que possamos aí dar uma cobertura, um cuidado também especial à categoria de profissionais de saúde e de segurança na nossa cidade, no nosso estado. Só para concluir, o dado que me colocaram aqui, hoje nós temos 1.226 amostras aguardando processamento dentro do LACEN, além de 141 casos de óbito que também estão aguardando processamento dentro do LACEN. Obviamente que existe um outro quantitativo, né, até um pouco superior a esse, que está sendo processado em outros laboratórios, que eu já me referi aqui, tem Genômica, tem Fiocruz, tem HLA, né, então tem um conjunto, e também da rede privada, né, de alguns hospitais que por vezes nos comunicam, né, então a gente acredita que algo em torno de 3.000 exames devam estar já coletados, um pouco mais do que isso, e sendo processados essas amostras ao longo dos próximos dias, sem falar, eu estou falando especificamente de teste RT-PCR, que esses casos exigem, sem falar nas testagens rápidas que têm sido ampliadas em nível municipal e também nos centros de testagem de profissionais, tanto do governo do estado, quanto da prefeitura da cidade do Recife. Fábio Nóbrega, da Rádio Folha FM, gostaria de saber se a Secretaria de Saúde acredita que os números do painel Covid do Registro Civil refletem subnotificação de mortes por Covid-19 no Estado, uma vez que a síndrome respiratória aguda grave também pode ser causada pelo novo coronavírus. Se não, como a Secretaria analisa esses dados? Há alguma explicação técnica para o grande aumento registrado nas mortes por síndrome respiratória aguda grave em Pernambuco? Sim, a explicação é a Covid-19, indiscutivelmente. Tem que lembrar que desde o início nós orientamos os profissionais de saúde a fazer o registro dos casos suspeitos de Covid-19 como síndrome respiratória aguda grave. Essa orientação ela foi difundida rapidamente de todos os profissionais, tanto do nível estadual quanto do nível municipal, e certamente isso aumentou a sensibilidade, né, dos profissionais para este diagnóstico, para que a gente pudesse estar dando mais diagnóstico, coletando mais amostras. Pernambuco tem que se mostrado sempre muito vigilante nessa situação da pesquisa das amostras, para a pesquisa de vírus, né, para que a gente possa ter um diagnóstico amplo, aumentando a sensibilidade, né, desses casos de óbito. É preciso dizer que o painel Covid ele tem um retardo, então ele é alimentado pelos cartórios, na medida em que vão chegando os atestados de óbito. Ali você vai ver que o número de casos de Covid-19 já expressos no atestado de óbito, ele é um número menor, porque a orientação é que só se coloque Covid-19
no atestado de óbito daqueles casos em que você já tem o diagnóstico, ou seja, que você já tem a testagem laboratorial antes, né, que o paciente vá a óbito. Muitas vezes, esse paciente vai a óbito e a amostra ainda está em processamento. Então, o registro do óbito, na maioria das vezes, é registrado como síndrome respiratória aguda grave, né, principalmente naqueles casos mais agudos, que evoluem mais rapidamente para o óbito. Então, é preciso considerar essa situação e dizer que, por exemplo, hoje, na última vez que nós vimos o número, nós tínhamos algo em torno de 1.700 falecimentos entre diagnósticos de Covid e diagnóstico de CIRAG em investigação, né? Então é preciso, né, fazer este recorte para dizer que há sim uma expectativa de que esses números que estão hoje no painel Covid, eles possam ainda ser ampliados na medida em que a gente vai concluindo as testagens. Carol Matos, da TV Asa Branca, pergunta: mesmo somando os números do boletim considerados graves com os da CEPLAG, que são os leves, segundo a SES, ainda há divergências nas confirmações das secretarias municipais e estadual. Há alguma medida para ajustar esses dados e dar mais celeridade nas confirmações pelo Estado, principalmente dos casos registrados no interior? Veja, essa questão dos casos leves passou a ser notificada a partir de uma determinação do Ministério da Saúde, nesse sistema chamado SUS-VE. Esse sistema, ele está em contínuo aperfeiçoamento. Nós temos trazido algumas questões para o Ministério da Saúde. Alguns municípios têm reclamado, né, que casos que estão sendo lançados por outros municípios estão indo para aquele município, né, diferente, e os municípios têm nos colocado a necessidade de fazer a correção disso. O Ministério da Saúde estava fazendo aperfeiçoamento no site para permitir essas correções pelo gestor estadual. Como isso estava sendo alvo de alguma reclamação, nós comunicamos o Ministério da Saúde e nesse momento preferimos tirar apenas o campo localização até que a gente consiga fazer o ajuste fino disso, né, para que a gente possa ter esse controle. Esse é um controle que os municípios têm, então é importante que os municípios possam ter essas informações, mas o Estado, na gestão estadual, está procurando aprimorar junto com o Ministério da Saúde. É preciso dizer, esse sistema ele é absolutamente coordenado e dirigido pelo Ministério da Saúde, então a gente precisa que haja essas melhorias no sistema para que a gente possa usá-lo na integralidade e estar passando as informações com toda a transparência, que é uma marca aqui de Pernambuco. Então, estamos sim atentos a isso e buscando a correção junto ao ente federal que é responsável pelo sistema. O JC Online gostaria de ter um balanço do Acolhe SES. Quantos atendimentos já foram realizados? Quais especialidades que mais procuram serviço? E quais as queixas e os sentimentos relatados? Bom, de 30 de abril, primeiro o programa é mais um reconhecimento da Secretaria Estadual de Saúde aos profissionais de saúde, aos trabalhadores da saúde, que têm sido fundamentais nesse combate à Covid-19. Queríamos aqui, inclusive, aproveitar para saudar todas as mães trabalhadoras da saúde. Nós estamos nos aproximando do Dia das Mães. Para muitas dessas mães guerreiras que são trabalhadoras da saúde, isso significará um dia de trabalho, um dia de dedicação para salvar vidas, né, muitas vezes distante de seus filhos. Então a gente aqui quer fazer o reconhecimento a todas as mulheres, mães, que estarão trabalhando nesse domingo, na labuta para salvar vidas nessa pandemia que hoje traz todas as dificuldades para o sistema de saúde. Então, é um reconhecimento, né, aos trabalhadores de saúde. Desde que foi lançado, em 30 de abril a 5 de maio, foram realizados 34 atendimentos, menos de uma semana, né, e sendo 85,3% de servidores da SES, 14,7% de familiares de profissionais acometidos pela Covid-19. Desses atendimentos, 44,1% foram sob orientação social, informações sobre pensão,
sobre alguns benefícios nessa fase, e 29,4% para atendimento psicológico e orientação social ao servidor e ou ao seu familiar. A Rádio Jornal pergunta: como está o monitoramento dos casos de Covid-19 entre as pessoas privadas de liberdade em Pernambuco? Há testes para os reeducandos? Quantos casos já foram confirmados? Bom, até agora foram confirmados laboratorialmente 80 casos da doença em pessoas privadas de liberdade, sendo 2 mulheres e os demais todos homens, com idades entre 19 e 80 anos. Destes, 66 foram enquadrados como casos leves e estão em isolamento na própria unidade prisional por estarem estáveis. 11 já se recuperaram da doença. 2 encontram-se internados em unidade de terapia intensiva e, infelizmente, 1 foi a óbito. Além disso, outras 48 pessoas privadas de liberdade com sintomas gripais estão sendo monitoradas, sendo 2 delas na rede de atenção à saúde, pois atendem ao perfil de síndrome respiratória aguda grave, já tendo realizada a coleta para diagnóstico laboratorial que está por confirmar. A última pergunta de hoje é de Lara Cavalcante, da Rádio Petrolina, que gostaria de saber se o Estado já tem um planejamento para uma possível volta gradual de alguns setores, como de consultas e cirurgias eletivas. Desculpa, eu acabei vendo com o doutor Jailson aqui, você pergunta. Vou repetir aqui. Repete aí, É de Lara Cavalcante, da Rádio Petrolina FM. Ela gostaria de saber se o Estado já tem um planejamento para uma possível volta gradual de alguns setores, como de consultas e cirurgias eletivas. Assim, veja, nesse momento a gente considera um momento inadequado para a gente estar, pelo menos nos próximos 15, 20 dias, vai ser muito difícil retornar a atividades eletivas, ambulatoriais. As atividades de urgência devem ser preservadas. Eu queria aqui, inclusive, dizer que e fazer um chamamento a toda a rede de atenção ao câncer, por exemplo, para que a gente não deixe, né, de fazer todos os atendimentos necessários a esses pacientes, em especial. A gente tem tido alguns relatos de algumas dificuldades em alguns serviços. Acho que é importante a gente reforçar esse cuidado com as pessoas com câncer. A gente tem discutido, né, com os conselhos regionais, tanto de medicina, fomos procurados pelo de odontologia para ver essa questão do melhor momento para voltar também. A gente pede um pouco mais de paciência, né? É um momento ainda, né, de um maior isolamento, um maior distanciamento social, mas há sim, né, uma equipe dentro do governo do Estado já trabalhando para o horizonte da volta. Queremos todos voltar à normalidade possível com segurança. Para isso, a gente acredita que provavelmente na próxima semana a gente já vai poder apresentar uma matriz para a sociedade pernambucana, né, que vai colocar claramente todas as situações, né, que envolvem, inclusive, um momento de voltar com segurança, né, para que a gente possa, mas inicialmente, para que possa voltar, né, à normalidade dos serviços de saúde e dos outros serviços que são do comércio e de outros, mas sempre buscando fazer isso com toda a segurança necessária. Então, antes disso, pelos dados que se apresentam, ainda vai ser preciso ampliar esse isolamento, esse distanciamento social, antes que a gente possa ter o horizonte da volta à normalidade possível. Dito isso, doutor Jair, você quer fazer algum comentário? Aproveitando a homenagem que você fez às mães trabalhadoras da saúde que estarão aí na luta, na labuta, inclusive no próximo domingo, dizer a mensagem da Prefeitura do Recife aqui, e a gente lembra de uma campanha que foi feita logo no início, e eu inicialmente tinha uma certa resistência, porque a gente passou a vida toda falando em humanização da saúde, em contato das pessoas, em chegar junto das pessoas, mas agora, nesse momento, a melhor declaração de amor que se pode fazer para uma mãe é guardar os abraços para depois da quarentena, para que a gente possa ficar em casa, proteger as mães e as pessoas que tanto amamos. Isso tudo um dia vai passar
e aí a gente vai poder se abraçar com toda a segurança, com toda a tranquilidade. Então a melhor declaração de amor agora, a despeito da saudade, é guardar o abraço para depois da quarentena. É isso. Doutor Demetrios, quer fazer alguma consideração final? Doutor Demetrios, fique à vontade. Estamos encerrando agora mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa vai estar disponível no YouTube oficial do Governo. Obrigada, boa noite.